Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta, mais um episódio do Tem Jeito Podcast, porque aqui a gente, se não tem jeito, a gente dá um jeito, né? Mas tudo nessa vida tem jeito e é para isso que a gente está aqui. Meu nome é Marta Lobo, né? Para quem não me conhece, estou aqui com a minha amiga, parceira e apresentadora também no podcast, Daniela Silva. Bora, Dani? Bora, confidente. Confidente. Só não somos amantes, gente. Mas de Exatamente, resto, a porque- gente faz de tudo um pouco. Tá? Exatamente. Mas estamos aí hoje com uma convidada muito bacana, uma mulher empoderada, uma trabalhadora, e é isso que a gente gosta, né? E a Daniela vai apresentar ela melhor para vocês. Gente, é uma pessoa que se faz de tímida, tá? Tem uma carinha assim, você olha e fala, Eu sou. mentira, tá? Mentira. É só charme. É a Sônia. A Sônia, ela é corretora de imóveis. Está corretora de imóveis, É. né? Mora em Vinhedo, trabalha ali na região e atende toda a região ali. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre ela. Quem é a Sônia? Bem-vinda. Ai, primeiro, gente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. É claro que a doutora Daniela eu tenho um contato maior. Inclusive, ela me indica muitos clientes, que eu sempre agradeço, né, Dani? Opa, Sempre a agradeço. gente Sempre tá aí manda pra uma isso, né? mensagenzinha, obrigada, mandou mais um. Bom, pelo meu sotaque dá para ver, né, da onde eu venho, do Sul. Não tem um cliente que não pergunta. Você é do Sul? Sim, sou do Sul. Sou de Florianópolis. E antes de me mudar para Vinhedo, eu morava em Porto Alegre. Vamos lá. Sou pedagoga de formação, corretora por paixão. Dei aula há 18 anos para educação infantil. Não sei se a Dani sabia disso. Não sabia, É, tá vendo, gente? Eu tô descobrindo coisas Por aqui isso que eu também. concordei com ela, disse que eu estou corretora, que no momento a minha profissão é corretora de imóveis por paixão e pedagoga por formação. E acho que também a doutora não sabe que eu sou pós-graduanda em conciliação e mediação para trabalhar com a justiça judicial e extrajudicialmente. Não sabia! Colega de profissão aqui, gente. De mediar conflitos, Sim, colega. que eu queria mais uma profissão. Olha, já vamos mudando os assuntos. Eu queria uma nova profissão e não estava descobrindo e descobri numa mediação, num processo de locação, que de um lado eu tinha uma defensora pública e do outro lado eu tinha uma advogada. Eu não sei se tem diferenças, duas são advogadas, né? Só que Sim. uma trabalha na defensoria pública, a outra era advogada. E eu precisei mediar um conflito. E já vinha buscando essa nova profissão. Quando eu saí dessa mediação do conflito bem resolvido, por sinal, a defensora pública me chamou e perguntou se eu nunca tinha pensado em trabalhar para a justiça. Eu falei, era isso que eu estava buscando, uma nova profissão. Aí fui atrás dos cursos e devo me formar agora até julho. Mediação e conciliação. Olha. Judicial e extrajudicial. Olha, muito legal, bem Bem bacana. legal. A solução, a mediação de conflitos e a resolução de conflitos por meio de acordo, né, da Isso. conciliação, ela é indispensável para a justiça, né? Agora, o que precisa efetivamente é a validade em alguns setores, né? Por exemplo, na Uhum. área que eu atuo, ela não é bem vista por uma série de fatores que não vem ao caso agora, mas não é bem vista. Mas, por exemplo, na área da Dani, De família. a locação, A as áreas parte civil em civil, a geral, parte né? civil, Isso, né? mas a área civil, eu acho que Ela já é bastante utilizada, né? E é uma maneira de desafogar o judiciário, né? De dar mais espaço para que ações que realmente não sejam possíveis de chegar nesse acordo possam tramitar e resolver por meio de conciliação as outras. É uma área bastante interessante mesmo. Mas a pedagogia, a corretagem e a mediação de conflitos, tudo junto e misturado. Tudo lidando com pessoas. Tudo lidando com conflitos, né? Exatamente. O nosso dia a dia para concretizar uma venda, para resolver uma locação, é É um essa conflito. mediação. É uma conflito, mediação, né? Quantos problemas a gente passa que tem que respirar fundo, se acalmar e tentar achar uma solução. Isso é a mediação. Uhum. Isso é. Nós temos conflito em todos os setores. Sim.
Claros, alguns para resolver, que nem no caso dela, não. Na trabalhista Talvez é um não pouco mais cabe, né? complexo, né? Mas no dia a dia, a gente resolve conflito dentro de casa, no trabalho, com o cliente. Você precisa saber conduzir a Uhum. situação para procurar uma solução É, mais equilibrada para todo mundo, né? é. Então veio junto com a corretagem, que já vai fazer mais ou menos 15 anos que eu estou na corretagem. Eu acho que é de tanto problema, de tanto cliente que a gente lida, de buscar a solução para o problema dele, porque quando ele nos procura, ele procura uma solução. E a gente tem as duas pontas, né? Comprador, vendedor, eh, quem quer alugar e quem tem o imóvel. A gente está no meio, é um mediador. Então, acho que tem tudo a ver, Você os está ali três. para chegar numa posição que seja bom para todo mundo, né? Que É, seja boa para todo mundo. Às vezes o locador quer um pouquinho mais, isso. o locatário quer um pouquinho menos, e aí você chega ali naquele parâmetro que vai atender todo mundo. O que que a gente faz? A gente chega numa conclusão e bota isso na cabeça deles, a gente está fazendo um negócio, independente do conflito ou não, e ele só é bom se é bom para todo mundo. E não é só para comprador e vendedor, tem que ser bom para mim também, né? Como intermediadora, por exemplo, quando mexe na minha comissão, fico meio assim, né? Então não pode ser ruim para mim e bom para todo mundo. Tem que ser bom para os três. Uhum. Então a gente consegue conversando, né, mediando, usando as palavras certas, a gente chega sempre num bom acordo. E por quanto tempo você atuou como pedagoga? 18 anos e só com a educação infantil. Só a educação É, infantil? só não. Teve um ano que eu quis me dar a experiência de trabalhar com uma turminha de terceira série, que na época era terceira série, 9 anos. Também foi uma experiência bem agradável, mas sempre gostei mais dos pequenos mesmo. Isso lá no sul ainda ou Tudo lá aqui? no sul. No sul? Tudo no sul. E como que era esse dia a dia como educadora? Na, na mediação, você fala em mediar conflitos. Uhum, Você vem mediando conflitos desde então, porque sempre. lidar com os pais Não é fácil. não é fácil. Como Não que é era esse fácil. seu dia a dia em lidar com as crianças, lidar com os pais, lidar com os conflitos entre as crianças? Porque Uhum. criança uma quer comer a outra, né? Assim, É, falando, uma morde, a outra bate, aí o pai chega bravo porque é. mordeu. Como que Porque era? eles deixam pra gente o bem mais precioso que eles têm. Sim. Principalmente a educação infantil quando eles são bem pequenos. Ali já tem que ter tudo muito jogo de cintura para saber lidar com esses pais, para entender que realmente a gente. Eu sempre tentei me colocar no lugar do outro. E se o meu filho chegar mordido da escola? Né? Sou professora, uma criança foi mordida, o pai fica uma arara. Tá, mas se o meu filho chega mordido? Né? Não é fácil também. Então, a pedagogia exige bastante da gente também. Eu tô para te dizer se não é tão, é mais estressante que a própria corretagem. Bem mais Bem mais, estressante. porque na corretagem está tratando de um bem imóvel, né? De um bem imóvel. E na educação infantil tu está tratando com uma vida, né? É mais. Mas como eu sempre me dou muito, gosto muito do que eu faço, me dou, sempre nunca teve nenhum conflito assim que fosse parar, por exemplo, na justiça. É isso que eu ia te Sempre perguntar. tentei. Teve alguma situação que te deixou um pouco mais constrangido, ou que te trouxe um pouco mais de desconforto durante esse período como educadora? Teve uma mãe, mas como eu digo, tudo na vida ou é lição ou é bênção, né? Então eu sempre levo para esse lado. Teve uma mãe que ela era pedagoga, se achava muito entendida do assunto, sem estar praticando, e queria que a gente subisse 2 carreiras de tijolos o muro da escola, porque ela queria que subisse mais 2 carreiras no muro da escola. Ela queria que aumentasse o Ela muro da subisse escola. mais 2 carreiras de tijolos o muro da escola para ficar na altura que ela achava ideal para a Proteção. escola. Isso que a gente segue todas as regras, normas, tudo, a gente tem vigilância, tem qualquer vigilância, né? Ainda mais lidando com criança. E aí, como que solucionou essa questão? Não, a gente fala que a gente trabalha dentro da lei. Se passar algum fiscal ali, determinar que eu tenha que subir 2 carreiras de tijolos, que a escola era minha, eu subiria, mas até então nada me obrigava a subir. Eu sempre tratei os conflitos dessa maneira. Uhum. Se eu achava que fazia sentido subir mais 2 carreiras de tijolos, eu faria. Como não tinha sentido, eu sempre boto na responsabilidade da lei que me protege. Uhum. Porque a lei me protege ou ela não me protege. Se a lei me protegendo não me obriga a subir o muro,
Eu não tenho por que subir o muro. E eu sempre lidei com as pessoas muito nessa franqueza. Eu não vou subir o muro porque não tem necessidade. A lei não mandou, não precisa, né? Mas, assim, era uma pessoa que me deu muito trabalho. Eu falo, assim, que sempre tem alguém que faz eu desistir. Por mais que eu ame a profissão, sempre vai ter alguém que vai me fazer desistir dela. Essa era uma das mães que, assim, que eu fiquei pensando se valia a pena eu continuar na pedagogia. E depois desse conflito você continuou ou foi aí que você resolveu mudar? Foi aí que daí minha vida mudou toda, mudei de cidade, engravidei do meu segundo filho, não quis mais saber da pedagogia e sabia que eu gostava de vender imóveis sem nunca ter vendido. Aí eu falei, não, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Vou ficar em casa uns 2 anos, porque eu nunca tinha sido dona de casa. Vou me dar esse luxo, vou ficar em casa o ano que eu passaria grávida, porque é quase um ano que tu passa grávida, né? Frederica ia nascer em dezembro. Vou ficar mais um ano depois com ele, porque eu também nunca tinha ficado em casa. E quando eu voltar para o mercado de trabalho, eu vou ser corretora de imóveis. Nem sabia, né? Por onde começar? Não, sabia que tinha que começar por um curso, tinha que tirar credencial, tinha que fazer estágio, isso tudo eu sabia que tinha que fazer, mas assim, como começar a vender imóveis? Como que as pessoas me abordariam? Como que eu abordaria isso? Nada, não. Mas eu sabia que, gente, tudo nessa vida a gente aprende, tudo tem jeito, né? Tudo dá um Eu jeito. falo que só tem uma coisa que a gente não dá jeito, né? E esse período que você ficou em casa, sendo mãe e dona de casa, como é que foi? Quando eu me Para pro... uma mulher é, que é ativa como você, né? Que você mesma disse que nunca tinha vivido isso. Como é que foi né? esse período? Tudo que eu faço com muita intensidade. Então, até ser mãe, dona de casa, eu fui. Sem culpa, sem horário, porque eu queria saber o que que era não ter hora para acordar, né? Para ter compromisso. E fiz. Curti, não me sentia culpada de se eu não quisesse fazer serviço da casa, não me sentia culpada se eu quisesse passar o dia na piscina. Eu curti a casa, ficar em casa. E ficar em casa não é ficar trabalhando, cuidando dos filhos, lavando, passando, cozinhando. É só ficar em casa sem trabalhar fora. Eu tenho uma filha adulta que na época era adolescente. Se ela quisesse passar a tarde no shopping com ela, eu tinha esse tempo. Ela estava na adolescência, eu precisava ter esse tempo. Frederico tocava o terror dentro de casa, muito arteiro. A gente deixava ele na escola e eu saía com ela para ter esse tempo com ela. Então eu curti, É porque curti. hoje nós mulheres sofremos muito com essa ditadura de que se ficar em casa, a mulher só fica porque tem que fazer os trabalhos domésticos e tem que ser regrado. Ai daquela mulher que deixa a casa bagunçada, que deixa a Não, louça do jantar para lavar no dia seguinte, né? A não. gente vê muito isso. Então você simplesmente se permitiu Isso, ter um momento mãe e filhos e viver um isso. momento mulher. Limpar a casa quando quisesse, cozinhar, né? Também eu acho que cozinhar é essencial no dia a dia, quando a gente tem filho, inclusive, né? Mas nunca fiz assim por obrigação. Fazia porque gostava de fazer, ainda gosto bastante de cozinhar. Hoje gosto de bastante cozinhar. Sem cobrança. Mas tem uma regra dentro da minha casa que funciona super bem. Só pode reclamar quem ajuda. Ótimo Tá certo. conselho, né? Essa regra é perfeita. Essa regra eu vou adotar lá em casa. Então, a casa está bagunçada, ninguém se incomoda, também ninguém arruma, ninguém pode cobrar que eu arrume. Essa é a nossa regra. Ótimo. Tá vendo, porque Murilo? Essa é pra você. Aí as regras, Caio com e o passar do Daniel. tempo, foram passando. Eu que cozinho, coloco a mesa, aí termino de almoçar, eu levanto e sento no sofá. Daí o pessoal é que tira a mesa e faz o restante da função do almoço. Dividir as tarefas. As mulheres são sobrecarregadas porque elas assumem tudo para elas. Eu estava falando sobre isso ontem com um Ó, amigo meu. Ontem. Que eu ouvi, faz pouco tempo eu ouvi da pessoa falando assim, viu uma foto minha. Ai, você vai estar sempre assim agora? oi? O quê? Como assim? Peraí. Não, não, eu estou assim agora nesse momento da foto. Mas pode ser que eu esteja descabelada, sem maquiagem, que não sei o quê. E aí, contando essa história para um amigo meu, né, dessa observação que a pessoa fez, de eu estar sempre linda, eh, coisa que filtro do Instagram Ajuda Nossa, muito? ajuda muito. ajuda muito. Às vezes você tá com a cara da derrota, você mete o Bote o filtro lá filtro, e tá, tá ficou tudo lindo. perfeito. E eu estava conversando com esse meu amigo, que às vezes tem situações
que para uma mulher, às vezes, que tem um companheiro, que tem um relacionamento, ou que tem filho mais adulto, que alguém lavar a louça para ela chega a emocionar essa mulher. A tal da ajuda, eu te ajudo e lavo a louça. Não, ninguém está ajudando ninguém dentro de casa. As pessoas Exatamente. moram ali. Exatamente. É divisão de tarefas. Você trabalha, eu trabalho, a gente chega em casa, por que que você pode ir para o sofá, ou pode ir para o WhatsApp, ou pode jogar bola, e eu tenho que ficar Porque essa cuidando do filho? Porque imposição essa como Porque dever como a gente feminino foi é cuidar da educado. casa. Não, né? porque assim, você chega em casa, os dois. E mesmo quando a mulher fica em casa, ela já teve a carga de trabalho dela do dia. Ela já trabalhou, ela já limpou, ela já fez comida, ela já cuidou do filho, ela já levou o cachorro não sei aonde, ela já fez o dela. Chegou em casa, cada um faz um pouquinho. Isso vai tirar a sobrecarga do ombro de uma pessoa só, e além disso, vai proporcionar que vocês tenham tempo juntos, seja pai e filho, seja marido e mulher, né? Porque se todo mundo ali está colaborando, também vai sobrar tempo para todo mundo Isso. estar junto e se divertir e ver um filme, ver um episódio de uma série, algo assim, né? E eu estava falando exatamente sobre isso com esse meu amigo ontem. Mas o que que eu vejo? Que não é o meu caso, tá? Não sou essa neurótica de ficar em casa, lava, passa, cozinha o dia inteiro, todo dia a mesma coisa. Não, nem sou dessa de limpar todo dia, de arrumar todo dia. Se eu não quiser eu arrumar a também não. cama, não arrumo. Eu sou essa. Eu também Se eu sou quiser assim. lavar a louça uma vez no dia, então já não sou essa neurótica. Mas as mulheres se colocam nessa posição de se sentirem obrigadas, infelizmente, devido à criação, de sempre estar com a pia limpa, de sempre estar com a casa limpa, de sempre estar com a roupa lavada, de sempre estar com a roupa. E eu nunca fui muito neurótica nesse E sentido. você vem de uma De uma região onde o que Extremamente rígida. machista, né? extremamente machista, né? E os pais rígidos, e a criação rígida. E como que você acha que você saiu dessa Ah, eu que acho que te eu sempre fui conduziu? meio Modelo. fora da curva. Você sempre foi fora da caixinha? Ah, sempre fui, porque eu sou aquela pessoa que sempre acho que, até ontem eu estava falando sobre isso. A vida me oferece X. Eu sempre acho que eu posso mais que aquele X. Então, eu sempre achei que eu podia ir além do que a vida me oferece. Eu sempre achei que eu pudesse ir além do que o dia a dia me oferece. Por exemplo, meu pai, eu sou filha de caminhoneiro. Ele tinha orgulho em dizer que a carteira dele só tinha sido assinada uma vez na vida. E isso, para mim, não. Eu acho assim, se eu quisesse assinar minha carteira 10 vezes, com 10 trabalhos diferentes, eu não vejo problema. Então, eu acho assim que a gente pode querer sempre mais do que a vida oferece. Se eu for tirar pela infância humilde que eu tive, né? Se eu não tivesse querido mais da vida, eu nem seria essa pessoa modesta, essa pessoa de sucesso que eu sou hoje. Eu podia ter desculpa de que eu vim de uma família humilde, de que a vida Não teve tinha oportunidade. me oferecido pouco, coitadismo, né? Não, tive tão pouco, é bom a gente se conformar com pouco, a gente não precisa mais que isso para viver, mas é que eu nunca fui assim. Sempre achei que eu podia ter mais do que a vida me oferecia. E isso Certo. fugindo totalmente à regra que era na sua casa, né? Assim Porque como o tu seu é a pai ovelha negra da família, eu sou a loira da família. Porque assim, eu estive no sul recentemente e realmente a cultura machista lá é muito fortíssima. predominante. Por causa da não é origem só alemã, machista. né? Alemã. Não é só machista, é machista e racista também. Muito Infelizmente. Muito, E para mim muito tem forte. duas coisas que me incomodam muito, são essas duas. Eu acho que é porque eu trouxe isso nessa bagagem de vida, né? O racismo e o machismo. Porque lá é assim, é muito predominante, né? A mulher tem que estar em casa, a mulher tem que fazer o serviço, o homem não. É. O homem é aquele que sai e traz o alimento, O homem é o provedor mesmo. né? Uhum. Gente, se falar que nunca passamos por situação de machismo, mentira, né? No dia a dia, com o cliente, a gente passa. Não, toda hora. Toda hora. Toda hora. Dentro da casa da gente, com o cliente, no trabalho. E às vezes tu precisa ficar provando que tu é
tão competente quanto um homem naquela posição poderia ser. Isso me incomoda um monte, mas assim, nem perco mais sono por causa disso. Outro dia, também conversando com alguém, eu estava no mercado fazendo compra, e na minha casa, infelizmente, sempre fui eu a que fiz a compra. Então eu ia, fazia a compra, volto, guarda a compra, não sei o quê, não sei o quê, e hoje eu que faço, cozinho também. E eu estava falando que eu estava ali fazendo a compra, a gente conversando ali no telefone, ai, tô fazendo compra, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, eu que faço a compra, eu que pago a compra, eu que guardo a compra, eu que cozinho. Aí eu ouvi do cidadão assim, nossa, que mulher perfeita. Eu, Oi? oi, só que eu respondo na É. hora, assim. Eu Eu respondo. não tenho filtro, meu filtro é zero, eu preciso trabalhar muito Eu já tive isso. mais filtro, hoje não tenho mais muito, Eu, não. na hora, eu falei, que mulher perfeita? Mulher perfeita seria se tivesse alguém para ajudar a fazer a compra, pagar junto, guardar junto, cozinhar junto. Aí seria perfeito, porque aí seria de fato uma distribuição de tarefas. Mas ó, eu fiquei no dia, eu queria entrar no telefone para brigar com a pessoa do outro É lado do que, telefone. infelizmente, a nossa sociedade hoje, além de ter essa crença limitante que a mulher é a responsável por tudo no lar, pela criação dos filhos, Uhum. pelo cuidado do lar, mesmo que ela trabalhe fora. Não, é a obrigação dela cozinhar, é a obrigação dela lavar, é a obrigação dela Ela só tem um passar. monte de obrigação. Ela só tem obrigação, ela não tem direito. E ainda tem a obrigação de estar linda, cheirosa e charmosa, esperando Exatamente. o marido, o obrigações. namorado, seja lá quem E for, chegar em casa e disposta. disposta. E Isso, porque ela não disposta. pode ter tido um dia cansativo. Não pode, a mulher não tem o direito de se cansar. O que foi incutido na gente é que a mulher tem que ser uma mulher maravilha hoje, né? Muito mais do que antes, porque hoje, além de dar conta de toda a obrigação doméstica, ela tem que dar conta também de ser uma excelente profissional fora e provar isso o tempo todo para todo mundo. É o mais cansativo. E a gente vive um ciclo, né? Porque eu e a Dani, a gente também trabalha com rede social, porque a gente divulga nosso trabalho Sim. e posta informativos sobre direito. Então, a gente, de certa forma, está bastante ligada à rede social, né? E agora você vê um fenômeno assim, né? Você via ali, tem os mais antigos, com aquela questão limitada da mulher, a mulher é aquilo e ponto, acabou. Aí foi se indo uma evolução. Aí teve o ápice do feminismo, né? E aí, dadas as devidas proporções. E aí, agora, o que você está vendo? Um outro movimento para trazer de volta a mulher para aquele lugar. Ontem mesmo eu vi um rio sobre isso. Você não, Ela queria que, tudo bem, gente, a gente já conseguiu mercado de trabalho, já trabalhou bastante, mas assim, dá para ficar em casa, ver a sessão da tarde, ver um filminho, não quer mais essa responsabilidade toda de ser a mulher perfeita como... Mas tem essa que eu acho ok, porque eu acho assim, A gente tem o direito de chegar hoje e ficar eu quieto. quiser sei lá, eu conheço alguém, eu sou solteira hoje, se eu conheço alguém que tem grana, que tá bem de vida, e ele virar para mim e falar assim, eu quero te bancar, e eu quiser ficar em casa só cuidando de mim, cuidando da minha casa, cuidando do meu filho, ok, eu acho esse movimento também válido. Só que tem um outro movimento agora de mulheres Que querem defendendo que o homem é o provedor, que o homem não tem que fazer nada, que você tem que cuidar de tudo. eu vi, submissão também vi. torcida, né? Exatamente, você É a falou submissão tudo. Ai, gente, torcida. eu olho para essas coisas e não tenho mais nem paciência. Porque assim, na Mas eu verdade, tenho preguiça para esses A assuntos, gente sabe? luta tanto para que poder fazer acontece? aquilo que a gente quer. Aí vem a outra Vem. querendo voltar. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu. Eu vi uma entrevista há pouco tempo, onde a entrevistada, eu não vou me lembrar quem é, uma famosa. Ela esclareceu muito bem o que é submissão. Submissão não é você ser inferior a alguém, fazer tudo por aquela pessoa, é Eu estar vi. sob a mesma missão. Maíra Card. acho que Essa, Maíra Card, essa exatamente. mesmo. Eu vi É a estar mesma reportagem. sob a mesma missão, trabalhar junto, Isso. crescer junto, dividir as coisas. Então, as crenças, os preconceitos anteriores colocam essa submissão
como se fosse uma coisa inferior. A mulher é inferior ao homem, então ela tem que ficar ali em casa A cuidando das submissão coisas. na realidade da palavra dela, né? A É, submissão mesmo. Eu acho que tudo no quando sentido você literal, tá né? feliz na posição que você ocupa, basta. Você é mulher, você tá em casa, cuidando da sua família, cuidando da sua casa, sua cuidando do seu escolha. filho, é a sua escolha. Foi, Você é feliz daquela forma, porque não é aquela coisa de imposição. Nem toda mulher quer ter um super sucesso, nem toda mulher quer ficar dentro de casa. Mas tem aquelas que estão felizes assim. E ótimo, que E deixa, maravilha! né? E deixa. Entendeu? Eu tô querendo achar o meio termo. Eu tô naquela do você meio tá termo. procurando o da lancha, né? O velho da lancha. Eu tô procurando o velho da lancha, entendeu? Eu tô procurando o meio termo. Eu quero trabalhar, mas não muito, entendeu? O que eu aprendi com o tempo a fazer que me estressa menos? Antes a gente fazia uma atividade emendada na outra, às vezes ia dormir cansada de tanta coisa que tu tinha feito. Eu aprendi a, entre uma atividade e outra, descansar. É tão importante quanto fazer as coisas. Eu acho que o nosso mundo tá tão doente porque as pessoas não aprenderam a descansar, né? Isso, aí tipo assim, sábado, que é um dia curto para fazer um monte de coisa para quem trabalha fora a semana inteira. Tudo bem, gente, às vezes quer ir no shopping, tem supermercado para fazer, tem um monte. Mulher tem unha, cabelo, manicure, Faça tudo, pedicure. mas experimenta descansar 15 minutos entre uma atividade e outra. Só 15 minutinhos. Descansar assim, sentar no sofá, botar a perninha para o alto e descansar. Aí vai para o próximo compromisso. Aí voltou do shopping, precisa fazer supermercado? Beleza, tem que fazer, gente. Tudo tem que a gente fazer as coisas. Senta no sofá, dá uma descansada. 15 minutos. É outra qualidade de vida. Só que as pessoas não se dão nem o direito de descansar. Você parece ser muito prática, né? Muito, Sou. Capricorniana é fogo. Ah, bem-vinda! Sou Adoro. Capricórnio. Muito eu sou prática, eu sou Só que eu sou leonina, mas eu metódica. sou prática, entendeu? Sou muito Não metódica. sei se eu sou tão. Eu acho que eu sou mais organizada que metódica. Eu sou metódica. Mas a gente não consegue. Já fui. Também não leva a lugar nenhum ser perfeccionista. Tô trabalhando só isso. estressa. Tô trabalhando. Aí, assim, ninguém vai ligar, né? Ninguém vai ligar se não tá 100%. Algumas pessoas vão ligar e vão cobrar, mas faz melhor. Todas as pessoas que vêm criticar o meu trabalho, ou eu vejo uma mulher criticando o trabalho de outra, eu falo, mas o que ela fez melhor para estar criticando alguém? Para ter esse direito. Vem criticar o meu trabalho, gente, pega, faz o meu trabalho, só faz melhor que eu. É que todo mundo gosta de analisar a vida do outro, né? Mas vai ver se a vida daquela pessoa tá 100% da forma que ela de fato gostaria, né? É muito fácil você dar pitaco na criação do filho do vizinho, na criação do filho da sua amiga, você ter uma opinião sobre o casamento de alguém, você ter uma opinião sobre como a casa daquela pessoa tem que funcionar. É porque é muito fácil ter opinião. Exatamente. E às vezes a vida dessa pessoa que está cheia de opinião tá uma droga, entendeu? Por isso, assim, para cada opinião, se rolasse um Pix, gente, a gente estaria milionário. Posso te dar uma opinião, né? Por exemplo, faz o Pix primeiro. Faz um Pix primeiro. Mulher que tem bebê, meu Deus, para que mais opinião que aquela pessoa recebe? Eu não vi ninguém ganhar mais Ela já opinião. recebe opinião no momento que descobre a gravidez. Porque eu acho que você deveria fazer assim, porque você deveria fazer daquele outro jeito. Começa a cobrar, eu faço do teu jeito se tu me fizer o Pix, sabe? Exatamente. O meu leite secou. Eu fui reinternada, minha cirurgia abriu, eu tive uma cesárea, minha cirurgia abriu, eu tive que ser reinternada. E aí eu fiquei mais 8 dias internada fazendo terapia de antibiótico na veia, né? Porque eu tava com uma infecção, uma pré-sepsia aí. E eu fiquei mais tempo internada. Por causa do estresse de ser reinternada, meu leite secou. Não secou 100%, tinha lá aquela coisinha mirradinha. E aí eu tinha que incluir a fórmula, né, na dieta dele quando a gente voltou. E aí aquela enxurrada de gente falando, toma isso, come aquilo, come aquilo. E toma cerveja preta, toma eu isso, faço aumenta o leite. só aquilo que eu quero. Se você falar para mim um negócio, eu falar, vou pensar, você pode ter certeza que eu não vou fazer, entendeu? Porque se eu vou fazer, eu falo ali na hora e pronto. E eu comecei a assistir vídeo e assistir coisa, e eu vi o vídeo de uma menina. E a menina só explicava que o que faz o leite produzir mais leite ou não é a sucção da criança. Sim, o movimento. É uma coisa
orgânica, mecânica Sim, do sim. organismo, Tanto né? que tem mulheres que adotam, não são mães biológicas e colocam a criança para sugar e acabam Exatamente. produzindo Porque Acabam elas leite. antes produzindo. disso fizeram o trabalho mecânico. É. Sim, E aí, foi esse vídeo que me. Eu não tomei nada, não fiz nada. O que que eu fazia? Meu filho ia mamar, botava num peito, botava no outro, ele ficava irritado porque acabava logo, dava a fórmula. E toda vez, e ele era livre demanda, o Murilo mamou em livre demanda. Então, toda vez, punha num, punha no. Até que zerei o complemento. Ele só mamava no peito. Isso levou o quê? 1 mês e meio para que a produção voltasse voltasse ao com normal. frequência, entendeu? E eu faço isso na minha vida inteira. Eu faço aquilo que eu olho, racionalizo e falo, tem lógica? Ela sabe que se eu não aceito a ideia no momento, eu sofro, eu esperneio, eu tenho que ter uma questão lógica ali que me Acho que nós convença temos daquilo, alguém aí entendeu? com ascendência em Capricórnio. Só Não, pode. olha, a gente dá uns embates. O que eu vejo? Na nossa última mentoria, eu achei que ela ia pegar É. ódio de mim. Porque o É que de eu várias falei na pessoas. cabeça É dessa de várias pessoa. pessoas. Aí eu dei um tempo, eu sumi, né? Ah. Aí a pessoa me liga, você tá com raiva de mim? Eu falei, acho que devia ser o contrário, né? É. Porque tanto que eu falei. O que eu vejo? As Não. coisas mudaram, o mundo mudou, o mundo evoluiu, as redes sociais, a própria tecnologia, tudo evoluiu, mas as pessoas ainda continuam com um monte de crenças lá de 1900 e bolinha, Sim. que viram que as coisas mudaram, atualizaram Mas não e aceitam a mudança. não, tá nelas, não, elas não conseguem perceber de outra maneira. Por exemplo, vamos voltar ao assunto da mulher sobrecarregada. Ela ainda não se deu conta de que não tem problema nenhum ela descansar. Porque ela tá com aquela crença que ela tem que dar conta de tudo, e se ela parar um pouquinho vai ser julgada, porque, né, somos muito Sim. julgadas. Mas se ela experimentar fazer e cada vez que alguém julgar, mandar longe, ela vai ver Mas que sabe- funciona Fazer também. como Mas a sabe gente quem- conversou no podcast da É, Isabel, né? é. Ligar o. Ligar o Foda-se. foda-se. É Eu necessário. até brinco que eu criei um botão vermelho enorme assim na minha frente e toda vez que alguém fala alguma coisa, isso especialmente depois do meu diagnóstico de ansiedade, depressão, parará, que eu falei no primeiro episódio, se você não A assistiu, gente vai é lá, exemplo de que tá? não parar causa Causa danos danos sérios. físicos, emocionais, tá? Então, vai lá no primeiro episódio e assiste. Eu criei a bolinha do foda-se, toda vez que alguém fala alguma coisa, eu Isso. vou lá e aperto. E eu vi também, só que não é fácil, tá? É um treinamento constante, que nem eu contei para a minha colega Isabel essa semana. Segunda-feira, não, a minha agenda não estava cheia, mas de repente ela ficou cheia. E o último atendimento era 5:30 da tarde. Mas de um cliente que já vinha sendo grosso comigo até na escrita do WhatsApp. Mas eu também, gente, leio ele grosso ou Eu já não. nem respondo. Eu leio, né? Tudo bem. E foi grosso no local. Aí eu tive duas opções: entrar na vibe dele, responder à altura, ou, né? Não estava afim de me estressar. E não é que eu não vi as grosserias dele. Vi sim. Algumas vi muito de perto, mas assim, fingi que não entendi, porque eu não queria perder a minha É paz. aquilo que a gente sempre fala, né? Só te atinge aquilo que você permite. Isso. Então tem algumas E lições que com a maturidade vida, vai ficando bem boas. a vida ensina, né? Falas assim, as pessoas fazem contigo o que tu permite. Achei ótima. Falei, nossa, gente, eu Exato. deveria ter aprendido quando eu tinha lá uns 13 anos. Mas é que a gente veio de uma Né? criação onde a gente tinha que permitir tudo por ser mulher, né? É, A gente tinha que aceitar com que nossos pais escolhessem o nosso caminho, a gente tinha que aceitar com que o marido determinasse o que a gente É. deveria fazer ou não. A gente não poderia ter escolha, não poderia ter opinião. E outra, o podcast tem tudo a ver. Quando a gente perde alguém da vida da gente, né, uma morte, um falecimento, tu percebe que a partir dali tudo tem jeito, só não uma coisa. Só a morte. Então, depois que eu passei por essa perda, que eu vi que tudo tem jeito, tudo a gente resolve. Ou, que nem eu falo, ou descendo das tamancas, ou quebrando um pau, ou conversando, tudo tem jeito, só uma coisa que não. Então, assim, eu levo o dia a dia hoje mais de boa, assim, mas não que eu já não fui uma pessoa estressada, cansada, derrotada, já. E todo esse estresse, todo esse cansaço trouxe alguma consequência para a sua saúde física, emocional?
Ou você conseguiu despertar a tempo para evitar com que isso acontecesse? Eu acho que nunca me abalou a ponto de me derrotar muito, porque eu sempre acreditei que a atividade física salva a gente. Ela é Uhum. uma válvula de escape. Então, eu sempre procurei e me dei o direito de fazer atividade física. Nunca, nunca fui para nenhuma academia para me matar lá na academia, para ser rata de academia, não, mas era uma válvula de escape, que com a atividade física em dia, a gente já desopila um pouco e já. Eu tô nessa aí agora, nessa vibe. E a gente também não se permite, a gente não, porque eu me permito, de se dar um tempo de fazer atividade física, que é super importante. E hoje eu ainda acredito em 3 coisas que são essenciais para a gente ter um dia a dia bem maravilhoso: atividade física, alimentação e sono. Eu sou uma pessoa que não gosta de acordar cedo. Ai, eu Eu odeio. odeio acordar cedo. Ai, nós 3, ai, estamos juntas, amigas. Odeio acordar Odeio cedo. acordar cedo. Eu sou da noite. Eu- Eu rendo maravilhosamente bem à Não noite. falo que tem 3 capricornianas na mesa? Eu Então, assim, trabalho se eu você não tenho deixar eu vir à problema de noite. trabalhar até meia-noite, 1 hora, mas assim, não me chama às 6 da manhã para começar a trabalhar de novo. Mas se precisar, A gente levanta, beleza, A gente vai. né? Mas assim, de preferência, dormir aquelas horas necessárias. E o resto do dia. Ontem a gente estava falando sobre isso. Para que eu vou acordar às 6 da manhã, que eu sei que eu vou trabalhar mais do que se eu acordar às 8? Eu sou a típica pessoa dissidente do Nuno Cobra, que era o personal Eu sei. trainer do Ayrton Senna. Aham. Para minha vida, para eu ser feliz, eu precisaria dormir 8 horas por noite. Não, eu também Para eu preciso. ser feliz, assim, para eu acordar linda, loura, maravilhosa, assim, então um dia espetacular. Mas eu não consigo, eu tento dormir pelo menos 6 horas, E é mas pouco. eu consigo 4 horas e meia, 5 horas por noite. Não é Ai, pra mim é saudável. muito pouco. Eu É não- muito muito pouco. pouco. Se eu- E não é eu- saudável. Recentemente o Caio, esse ano o Caio passou a estudar de manhã. E agora, com algumas mudanças na nossa vida pessoal, ele passou a ir de van escolar. Então, a van pega ele às 6 da manhã. Então, eu tenho que acordar às 5h30. Isso, para mim, é uma tortura, porque eu não consigo dormir cedo. É. A minha adrenalina à noite é muito maior do que de manhã. De manhã, não olhe para mim, não me fale bom dia, não conversa comigo, porque você quer ver o bicho sou eu. Eu preciso dar uma respirada. Então, Fala comigo depois das 9, tá tudo certo. não, eu só saio do quarto depois das 9. Saio antes quando tem algum compromisso, tipo Isso. assim, vir para gravação, vir para aula, alguma coisa nesse sentido, ou algum É que cliente. nem eu falo, se precisar, né? A gente faz. Não, se precisar, Mas se puder escolher, eu já virei, a Marta é testemunha, já virei noite É. trabalhando, uma semana quase, né? Até os mentores até brigaram A comigo. gente, por exemplo, assim, é bem simples. A gente que tem o nosso trabalho autônomo, vamos dizer assim. Se você, por exemplo, vamos supor, você sai para almoçar um dia com um amigo. Aí você vai levar ali 2 horas, demora um 2 pouquinho horas e mais. meia para você voltar. Esse dia, por exemplo, eu tenho que parar de trabalhar por volta das 3 da manhã. Por quê? Eu chego, aí eu vou buscar meu filho na escola, aí faço ali a lição com ele, eu faço academia à noite. Não, assim, eu estou muito Hoje regradinha. você não abre mão disso, né? Hoje Mas eu você não abro, abria. eu já abria, hoje eu não abro mão disso. Então eu vou para academia, eu nado 2 vezes por semana e danço 2 vezes por semana e tento fazer musculação, mas não tá rolando muito. Mas eu já faço várias coisas. já faz alguma coisa. Já tá bom. Já tá bom. A natação eu amo. Se eu tivesse todo dia na academia, todo dia eu faria. Então, eu volto para casa, às vezes por volta das 9h20, às vezes por volta das 10h20. Já é tarde. E aí é a hora que eu vou comer alguma coisa e volto a trabalhar. Então, por isso que muitas vezes, se eu tenho um compromisso durante o dia, eu acabo trabalhando. E assim, várias vezes, trabalho até 5, 6, É que às vocês vezes trabalham vira. com prazos, né? Trabalham com Sim. processo, é diferente. É Da diferente. nossa opção de poder deixar para amanhã. É. Hoje, eu estava até conversando com uma pessoa, hoje eu posso me dar ao luxo de não fazer isso. Hoje eu cheguei até eu estava fazendo uma reflexão esses dias que, assim, a pessoa falou assim, nossa, você já chegou num patamar que nem você mesma pode observar. Porque eu falando, eu quero chegar num ponto que eu não preciso trabalhar de final de semana, não preciso trabalhar à noite. E, na verdade, eu já cheguei nesse ponto, eu não preciso. E eu não trabalho. Não me chame.
Não me chame. A Marta às vezes me chama, teimosa. Mas você me chama também. Mas É. quando é assunto pessoal, pode. Não deve Pode. chamar Não, mas trabalho. ela me chama pra tudo. Pra tudo. Ela me chama Não, pra tirar dúvida. a gente é Às assim. 11h30 da noite, ela A gente pergunta: é "Ô, só amiga, entre nós. tem um cara que não sei o quê, que ele tá com uma doença tal e que não sei o quê. O que você acha?" Mas assim, é muito Não, é raro, já raramente. já foi Foi bem pior. mais já. Eu já fui pior, fala sério. Não, já foi bem mais. Nem Hoje eu eu não hoje, faço mais isso. nem eu hoje eu trabalho tanto assim. Eu já fui de virar noites e noites, às vezes, na mesma semana. Hoje é mais raro, acontece, sei lá, às vezes uma vez por semana, é um dia que eu quero dar Sim. uma adiantada e madrugada. Eu funciono muito bem de madrugada, porque tá silêncio, eu boto lá uma musiquinha. É porque o Uhum. nosso trabalho exige muita Muita concentração. concentração. E qualquer coisa na sua Certo. volta, tira, não adianta. Mas vocês veem que é a gente cuidar da gente. É. Não é que esperar o outro cuidar da Exatamente. gente. Não, é só a É a gente gente. cuidar da gente. É a própria É a pessoa gente perceber o que ela descansar, precisa. é a gente chegar nesse nível que a Dani chegou de, né, não quero trabalhar final de semana. Ela se programou para isso, ela não sabe, mas mentalmente ela se programou para isso e alcançou isso. É a gente se permitir as coisas, que a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. Sim, é verdade. É. É engraçado, né? Você deve ter passado por isso, não sei se você já passou por isso, né? Ah, A minha mãe, hoje mesmo, ela já com Alzheimer, ela passa às vezes por mim, porque às vezes eu me permito, por exemplo, depois do almoço, tirar um cochilo de 30 minutos no sofá. isso, importante. Para mim, às vezes, Todos é os muito médicos importante. recomendam, É, inclusive. recomendam. Às vezes é Recomendação médica. muito importante. Às vezes eu comi no computador ali, mas eu falo, não, eu preciso parar um pouco. É a tal Então, da cesta, né? Sim, lá aí- no sul fazem muito, É, né? fazem. Eu até me espantei, desculpa te cortar um Imagina. pouquinho, só para fazer o parêntese aí, porque eu acho interessante. Eu estive lá nesse último feriado, as lojas fecham meio-dia e Fecham, voltam é Algumas verdade. ainda duas. fecham e voltam às 2. Eu tava para vir embora, passando para comprar as coisas para ir para o aeroporto, todas as lojas fechadas. Eu falei, e agora? E quando fazem já vamos voltar na tua fala. E quando fazem a média de qualidade de vida que hoje Santa Catarina se encontra em terceiro lugar no Brasil, isso tudo conta. Conta. O Conta, claro que estresse, a correria, as Lá prioridades. todo mundo anda muito assim, sabe? É. Relax. Eles fazem o que tem que ser feito, mas Eles eles são se muito trabalhadores. mas eles se permitem esse descanso. É, e só que o meu problema em casa é É. assim, quando eu tô fazendo isso, vem a minha mãe e fala, você tá doente? Ah, Como se É assim, porque tá acostumada a ver você o É. tempo todo ali. mas não é nesse tom de preocupação. É É no de tom de sarro? crítica. de É no levanta tom do de crítica. sofá. Tipo, se você não tá doente, você tá fazendo o quê aí no sofá? É. Entendeu? Eu fico brava, porque eu falo assim, caramba, vocês Mas só é a me veem geração trabalhar. dela. Né? Aí é que tá. Daí é a maneira geração, né? de responder, né? Não tô doente, só aprendi que é legal e que é importante descansar um pouquinho, minha vida é corrida, sabe? É como se desse uma explicação, mas para ver se aquela pessoa entende um pouquinho que pode ser diferente. Como que tu vai fazer diferente se tu nunca sabe que pode ser diferente? E ela foi uma pessoa que trabalhou incansavelmente quando estava numa posição em que ela poderia descansar, ela foi Abandono. acometida de uma doença que está Então, fazendo ela pena. perder, assim, se perder da gente, né? Ela É, não aproveita mais a vida. Eu acho que isso que a Sônia está passando para a gente é muito importante, porque a gente está vivendo um momento em que todos, em geral, não só as mulheres, mas as mulheres principalmente, são muito cobradas a darem conta de tudo. Por isso que eu detesto o termo todo guerreira, momento. gente. Eu acho que eu sou a pessoa que Não, mais detesta o termo assim, guerreira. as pessoas me perguntam, Eu comecei a pegar ranço desse termo. as também, pessoas me né? perguntam, como você dá conta de tudo? Eu não dou conta de tudo. É. E às vezes vem me criticar. Ah, eu ouço muito isso. Ah, você não está no escritório, você não está trabalhando. Eu olho e falo assim, tá bom. Já nem respondo mais. Porque as pessoas acham que para você trabalhar, ou você está ali no trabalho braçal, ou você está sentado numa mesa. Gente, Não com a precisa. tecnologia hoje, você está em qualquer lugar. Não precisa mesmo. E eu não sou obrigada a dar conta de tudo. Ai, não precisa. O serviço no outro dia tá tudo lá de Tá novo. lá a mesma coisa. Mas você transparece muito isso que você, A de calma, fato, né?
O que você fala é aquela coisa É, assim, faço do- o que eu digo, não faço o que eu Não. faço. Você de fato faz aquilo De que uns você anos para cá fala. eu faço. E só um parênteses, quando foi para você voltar para o mercado de trabalho, que você fez essa pausa para ficar em casa, cuidando da casa, da família, dos filhos, como que foi para você voltar? Aí, de Sofreu novo, muito? tive que mudar de estado de estado. Eu já fiz 15 mudanças, né? 15, eu fiz 11. Ó, tô ganhando. Perguntam assim, por que muda tanto? A gente sempre foi atrás, principalmente no trabalho dele, o que nos garantiria um futuro melhor, as oportunidades. Nunca deixamos as oportunidades passar. Sempre aproveitamos. Então, por isso que eu me mudava muito. De novo mudei, daí fui para o Rio Grande do Sul. Daí lá já sabia, era o tempo de colocar o Fred na escola, fazer a adaptação dele e buscar uma imobiliária para fazer um estágio. Bem assim, bem autônomo mesmo, né? Sem Sem vínculo. vou procurar alguém para me ajudar. Não, vou ver como é e vou atrás, né? Como sempre vou. Vou fazer. Vou fazer. Deixei o Fred, fiz uma adaptação ali, sei lá, 2, 3 meses, que é o que geralmente as crianças se adaptam, e fui. Me inscrevi, comecei o curso e dizia lá que a gente já podia procurar um estágio. Aí eu fiz contato com algumas imobiliárias e aproveitei uma oportunidade de um trabalho que me ofereceram para ser corretor online. Eu só trabalharia online. Achei excelente, né? Porque criança pequenininha fica muito doente, tem horário de escola, tem reunião de Então, escola, você aquilo teria uma tudo flexibilidade. teria uma flexibilidade, e foi isso que aconteceu. Fui trabalhar de corretor online, e em 5 meses as pessoas diziam que parecia que eu fazia aquilo ali a vida inteira. Mas é porque eu Você tem o dom. queria fazer aquilo ali. Então, como eu faço tudo bem feito o que eu faço, logo vendi, né? Trabalhava só com vendas. Ali as pessoas, quanto tempo está na corretagem? Eu falei, 5 meses. Nossa, você está há anos. Como eu só tinha o período que o Fred ficava na escola para trabalhar, eu tratava de baixar a cabeça e trabalhar. Quando todo mundo ficava, às vezes, em pé no cafezinho, na rua, fumando, baixava a minha cabeça e trabalhava. Para começar a colher os frutos, para começar a pegar muita experiência. Ouvia muito o que as pessoas me ensinavam. Aprendia muito com o colega do lado que era Você mais lembra o valor da experiência. sua primeira comissão na corretagem? Como já faz quase 15 anos, não sei te dizer, mas acho que na época eu vendi um imóvel de uns 200 mil. Que para a época Que era muito dinheiro. ótimo, era ótimo. Acho que foi isso. Eu tive uns amigos corretores que trabalhavam por uma grande incorporadora aqui de São Paulo, que era aquela coisa de vender laje, né? Vendia a laje A inteira. laje Que as comissões são astronômicas, assim, umas coisas absurdas, Foi né? algo assim, se dando aula eu ganhava R$ 800 por mês, a minha primeira comissão foi 8 mil. Foi algo assim muito... Discrepante da trabalho de um aula, ano, né? né? Não, o trabalho de um mês eu ganhava R$ 800 e Sim. uma venda que eu fiz ali Você ganhava o em trabalho de um poucos ano. dias. Isso mesmo. Era muito. Eu falei, gente, né? E você já ficou muito tempo, já teve aqueles períodos de recesso, de fato, sem vender? Se algum corretor diz que não teve, geralmente está mentindo. Porque né, Na advocacia, a gente A vive gente isso. fica assim, às vezes, alguns meses. A gente tem que se organizar para passar por esses meses. é verdade. Eu acho que, na verdade, todo trabalhador autônomo Todo sofre trabalhador disso, né? autônomo. Mas nem todo mundo sabe se organizar para isso. E nem todo mundo tem um suporte financeiro também que permita ficar tanto tempo. Acontece de alguns corretores venderem sempre. Principalmente agora, depois de 10, 15 anos de trabalho, não é mais normal ficar tanto tempo sem vender. Mas é normal ficar sem vender, sim. É normal, às vezes tem mês, dependendo do. Eu já passei mês sem fechar contrato, Também. né? Principalmente Não na deveria pandemia, de né? ser o normal, né? Não deveria a Esse gente ficar mês, sem... a minha área de atuação, eu trabalho muito por êxito. Então, eu planto para colher lá na frente, né? Só que tem que também trabalhar com aquele dinheiro que entra imediatamente, aqueles serviços que entra dinheiro imediato. Mas, por exemplo, esse mês eu só fechei contrato trabalhista. Só fechei contrato trabalhista, que vão me dar um retorno lá na frente? Vão. Isso. Mas é só contrato trabalhista por êxito. Porque o nosso cliente também ele não compra naquele dia que ele te procurou. É. Às vezes ele leva um compra tempo, né? daqui 6 meses, daqui 1 ano.
Entendeu? Então, tu sempre tem que ter cliente no giro também. Só que Exatamente. tem, sim, o período das vacas magras. E seu marido trabalha com o quê? Com tecnologia da informação. Tecnologia, a área do momento, do futuro, do presente, do passado, Para mim, né? como ele sempre fez isso, a vida inteira que a gente tá junto há 34 anos, 34. sempre foi a profissão lá de 30 anos atrás, ela continua e ela vai Tá permanecer. inovando, Então, né? eu nunca vi a tecnologia fora do mercado. Então, hoje é uma área para mim que sempre vai É que é ter. novidade para grande parte da população que não tinha acesso, né? A gente que tem um pouquinho mais de acesso, um pouco mais de facilidade, vê ela como uma área que sempre existiu, mas muitas pessoas sequer sabiam, né? Porque é uma área que fica no No bastidor, bastidor, não é Uhum. uma área que fica. o tempo Vocês todo veem ali, né? postando na rede social quem trabalha com TI? Não, Muito pouco, Mas, gente, tudo praticamente depende desses. Agora os programadores estão postando, né? Programador tá postando muita coisa sim. na internet. Eu acho barato, né? Porque você fica olhando assim, você Você fala, fala, não tô entendendo nada. Então, tá falando. ele é uma coisa muito presente na minha vida, assim, né? Então, não é novidade a tecnologia. E você morou no Sul, em Santa Catarina, em São Paulo e mais outro estado que você falou? No Sul, em algumas cidades, em Porto Alegre, morei no total 11 anos e meio, e vai fazer 8 anos que eu moro em Vinhedo. Ah, legal. Em Bacana. Vinhedo. Olha, Mas o meu sonho é voltar para Santa Catarina, que já deixa todo mundo Mas ciente. olha, você tem família lá ainda? Tenho meu pai e meus irmãos, meus sobrinhos. Eu tenho uma irmã, tenho sobrinhos, tenho a tua filha sobrinho não mora neto. lá, né? Ela Minha mora filha fora, mora né? no Canadá. É. A minha família por parte da avó paterna é de lá, Da onde? de Santa Catarina. Eu tinha avó bisa alemã. A bisa era alemã, a bisa Helena. Aí a minha avó já era nascida no Brasil, a avó Marta, eu chamo Marta por causa dela. Porque a colonização alemã é lá do É sul mesmo. predominante, né? É. E da parte do meu avô paterno, eu sou tataraneta do primeiro Oxendorf que veio no Brasil, em Eita. 1904. Nossa. Vieram 2 irmãos. Um não teve filhos e o outro teve 5 filhos. E aí todos os Oxendorfs descendem Eu sou de uma família de do 7 Heinrich, irmãos. do Heinrich Hoje somos em Oxendorf. 6, mas nós éramos em 7 irmãos. Os meus sobrinhos já têm filhos, e todos lá. Todos lá. E são famílias muito grandes, né, normalmente, né? São. Culturalmente, grandes Não famílias. Eu tem acho filho isso de massa. alemães 2, 3. Hoje tem dessas novas Hoje tem, gerações. Mas da nossas gerações eram 6, 7, 10, sabe? 11. Muita Mas gente. isso é muito gostoso. Família grande é muito É. gostoso. Então a gente pode dizer que a Sônia quebrou o paradigma do pessoal do Sul, né? Que é a mulher cuidar de casa. A Sônia é aquela que foi, quebrou o paradigma e fez diferente. Faço, e se precisar, se tiver novas mudanças por aí que imporem, Já aconteceu, né? O curso de conciliadora. Já tô bem tá feliz. acontecendo. Se bem Quero que colher frutos desse curso. as mulheres, assim, as mulheres que trabalham, que trabalham mais nos interiores, isso de um modo geral, não só no sul, elas, além de serem as trabalhadoras do lar, elas também estão ali junto, muitas vezes na lavoura, na plantação, no trato com os animais, porque normalmente são mulheres de famílias que têm produção, alguma espécie de cultivo ou de criação de gado, de porco e assim por diante. E normalmente essas mulheres também, elas são duplamente trabalhadoras, né? Porque elas também estão lá empenhadas naquela economia familiar, né? Normalmente, né? Eu tive tias que tinham plantações, por exemplo, de fumo, que forneciam fumo para Souza Cruz. E as nossas férias eram passar dias na casa dessas tias no interior, né? Ver tirar leite de vaca e junto na roça, essa realidade que a gente não tinha, mas tinha ao nosso alcance, a gente ia. Passávamos uma semana na casa da tia lá
no interior. E a gente via isso, só que assim, para estar na roça, que eles tinham que estar antes do sol nascer, eles já tinham acordado não sei quanto tempo para preparar a comida e precisava ser comida bem reforçada, não podia ser pão com café, né? Era É. comida mesmo. E a gente ia junto, então eu vi essa realidade de perto, de passar férias nesse interior, de ver tirar leite de vaca, de ver como seca um fumo, as plantações de fumo, as plantações de aipim, criar porco, criar galinha, então é porque é muito forte lá no Uhum. interior essa parte. É bacana. O meu filho, ele tem um pouco de conhecimento disso porque ele vai para Minas, né? Ele vai lá para casa da Uhum. minha irmã e a minha irmã leva ele. E a minha irmã ela tá no meio de várias propriedades, assim, né? Eu falo que ela tá ali protegida, né? Porque tem uma Uhum. em cima, tem uma mais para baixo. E o daqui de baixo tem uma movimentação ali de agricultura e de criação de gado bem peculiar, assim, bem importante. E o Murilo é amicíssimo do menininho. Então ele desce para lá, vai ajudar a pegar batata, vai ajudar a Isso. tirar leite, vai. Então, meus tios eram agricultores, de ter roça, de ter terras, que eu acho que a minha mãe falava, que eu acho que era dali que vinha essa minha vontade de vender imóveis. Meu avô tinha propriedades lá no interior, diziam como eu digo, as línguas de Matilde, que ele que emprestava dinheiro para o banco, que é aquelas cidades do interior que tinha a praça, a igreja, o banco, né? Então tinha essas brincadeiras, então ela achava que era do meu avô que eu tinha herdado esse gosto por imóveis, assim. Mas assim, eu também cresci vendo a minha mãe, mesmo com o pai trabalhando de caminhoneiro, eu via a minha mãe negociando terrenos, comprando, vendendo. Hoje meu pai tem, que eu perdi a minha mãe não faz muito tempo, eles tinham casinhas de locação, então estava muito presente Isso em inconscientemente você, na né? minha família. Porque eu via minha mãe negociando terrenos, a proposta deles era comprar um terreno para cada filho, eles até conseguiram, mas depois precisaram Vender. vender, depois conseguiram adquirir essas casinhas que hoje eles têm para locação. Então, eu acho que foi sempre muito presente, eu acho que vem daí Porque meu como gosto. você fala assim, o que eu quero mudar de profissão, o que eu quero? Eu quero mexer com imóveis, né? Tem ali, se você for Sempre puxar, vem, né? né? Tem uma, Tem. Como que tu uma consegue razão. sentir no coração a vontade de algo Se você do não nada? vivenciou de alguma forma, né? Então, se eu fechar os olhos, eu lembro a minha mãe no telefone fixo, negociando o terreno, que viu em tal placa, o número, né, que não era tão comum a intermediação de corretores. E eu via isso, via meu avô contando que alguém tinha tomado as terras não sei de quem, ele tinha comprado outras terras não sei aonde. Então, como que nasce no teu coração a vontade de algo do Uhum, nada? uhum. É do nada? Não, não é. Nunca Não é do tem, nada, né? tem sempre ali um Um fundinho. fundinho, vou né? te falar, aquele dia que eu tive que intermediar esse conflito entre essas duas advogadas, sabe quando sai orgulhoso ali meu Deus, Eu eram duas consegui. advogadas. Porque teve uma hora que eu precisei pedir até para as duas se acalmarem, que a gente estava ali era para resolver, não para brigar, né? E as pessoas se aquietaram. E quando eu saí, eu falei, nossa, nem eu sei como eu consegui. É Mas porque eu tá em consegui. você, né? É, Lidar com o ser humano, isso está em você. é. Bom, Sônia, o papo tá maravilhoso. Ah, Mas a gente já estourou ali, o já Vitor já tá me estourou? olhando ali meio torto, assim, sabe? Vitor. Então eu queria te agradecer demais por ter aceito o convite de vir aqui compartilhar com a gente. Para quem tava bem tímida, falou que não ia falar nada. Falou. Mas o coraçãozinho aqui, ó. Aceleradinho. Ó, a Passou primeira vez despercebido. sempre é assim, É. as outras também, tá? Vamos Fica esperar tranquilo. um novo convite, então. Não, já tá feito, né? Em breve a Exatamente. gente já marca uma nova data para você vir contar mais da sua história pra gente. Vamos sim. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceito, Eu que por ter agradeço. abraçado o projeto, que é um Projeto projeto lindo. que a gente tem como objetivo levar para as pessoas esse conhecimento de que a pessoa, quando ela quer, ela pode. Pode. Tudo tem jeito, E que gente. tudo tem jeito. Tudo Tudo tem tem jeito. jeito, exatamente. E- E tem jeito se você colocar na sua cabeça que você pode descansar, você merece descansar, porque se você não para por gosto, Você você vai parar por obrigação. Outra frase Exatamente. bacana. Nenhum CNPJ vale um AVC. Exatamente. Exato, viu, gente? Eu sou É. testemunha, viu? Exatamente. Prova outra, viva. outra
diquinha grátis que eu faço comigo, sempre que vendo, alugo, me dou um mimo. Ah, isso eu faço Exatamente, também. Que merecedor. seja eu faço. um brinquinho, que seja uma bolsinha, né? Seja um shoppinho, um cineminha. Não, Eu- me presentear mesmo, Sim, algo para mim. E sair para comemorar, isso tudo faz Sim. parte. Beber, almoçar, tem um que comemorar. sapatinho, uma Isso, brusinha. uma no brusinha, mínimo, Uma né? brusinha. Tu promete né? que é a última brusinha, que tu não precisa nada mais. Nossa, a moda muda toda semana. Oxe. Não, eu aqui com a mentoria e com a Rosana também, eu sou daquilo, né? Ouro para guardar, prata para gastar e Bronze pra dar. para doar, né? E eu legal. sempre quando eu ganho um dinheiro, quando eu fecho um negócio bom, eu guardo um pouco, gasto também comigo, me dou um presente. Às vezes não compro nada específico, mas vou almoçar nos meus japoneses Isso. da vida, que é o que eu amo, e dou alguma coisa para alguém. Eu também faço e dou presente para geralmente pro É a pessoal lá lei de da casa. Né? prosperidade, É. né? Estar faz vibrando na Na prosperidade. prosperidade, fazer circular o dinheiro é o que traz a prosperidade, não ter o egoísmo de só para si, A né? gente já teria outro assunto maravilhoso, essa parte aí do dinheiro, da prosperidade. Podemos marcar no nosso próximo podcast. Então, gente, a Sônia vai deixar aqui um recadinho e as redes sociais dela, e vocês correm lá para seguir. Por favor, pessoal, ó, bem fácil. Facebook, Instagram, e-mail, Sônia Gabriel Corretora. Pronto, tá vendo como ela é Sônia prática? Gabriel Corretora. Ela é prática até nisso, Até gente. nisso, tá Até facinho. nisso, tudo, porque é muito fácil de localizar. Então, como o meu nome profissional é Sônia Gabriel e sou corretora, eu falei, gente, @Sônia Gabriel Corretora. Gente, obrigada por estar mais esse Obrigada. podcast com a gente. Obrigada, Sônia, mais uma Eu que vez. agradeço. Vocês são sensacionais. Obrigada Até o pela próximo. parceria, pela oportunidade de estar aqui conosco. Até o próximo. Até o próximo. Obrigada, né? Dani. A gente não se cansa. Não. Nossa. Tchau, galera. Tchau.